Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Está acontecendo ali um, um escândalo, essa é a palavra, tá? Que veio à tona e as pessoas estão fazendo muitas questões a respeito disso que está acontecendo. Do que se trata? Se trata de uma pessoa muito famosa lá da América do Norte, tá? Estrangeiro, muito famoso, ligado ali à área da música, tá? Artística, no qual então essa pessoa está envolvida ali em uma série de situações realmente ali escandalosas em todos os sentidos. Tá? Então essa pessoa, esse moço, ele está ali preso, tá? Devido àquilo que veio à tona. E do que se trata isso? Se trata de todo tipo de irregularidade, todo tipo de situações ilícitas envolvidas e mais ainda. Então vamos falar a respeito dessa situação. Por quê? Porque foi levantada essa questão e essa questão ela cabe à nossa orientação. Por quê? Justamente para colocar todos vós a par de situações como aquilo que é a ação da lei e da justiça divina. E vós vão entender ali depois que passarmos por determinados pontos dessa orientação. Então, o que acontece? Então, tem ali acontecido a denúncia, tá? Mediante determinadas provas, registros de acontecimentos que têm muito comprometido não só esse moço que está à frente daquilo que é esses escândalos, esses abusos, tá? Esse terror, porque na verdade falamos de terror. Terror em todos os sentidos. Por quê? Porque esse moço, quando ele começa ali a sua carreira como cantor, como artista que canta, então ele faz bastante sucesso, claro, mediante acordos feitos sobre rituais obscuros, sobre ritualísticas ali envolvendo sangue e tudo mais, que vós estão cansados de ouvir a respeito, coisas ligadas como, quando eu falo acordos, vós conhecem como pactos, né? E daí ele então começa a construir o que? Um império pessoal, devido ao volume de pataco de dinheiro que ele passa a obter. Com esse sucesso, com essa fama, por passar a ser conhecido, a ser querido, a ser admirado, né, por milhares e depois milhões de pessoas, então ele passa a se tornar uma pessoa influente. E com essa influência, nos meios onde ele passa a permear, meios de poder, inclusive política, órgãos ligados à justiça, inclusive juízes, né? Então ele conhece juízes, ele conhece promotores, ele conhece agentes policiais, advogados, enfim, ele tem conhecimento sobre e contato, passa a ter contato com muita gente. Pessoas normais, pessoas ali de um certo nível e pessoas bem poderosas, no que diz respeito à sua colocação, à sua influência, através do que cada um faz. O que acontece? Ele começa então, através dessa oportunidade que ele teve no início da carreira, de fazer esse acordo, esse tipo de pacto, a poder fazer o quê? Partir para aquela condição de sacrifício,
de oferecer pessoas em sacrifício. O que é oferecer pessoas em sacrifício? Precisamos entender essa situação. Significa o quê? Significa que é promover eventos, promover situações das quais essas pessoas sofram algum tipo de abuso, seja abuso emocional, seja danos psicológicos, tá? Que vão gerar, obviamente, muitos bloqueios e traumas psicológicos, mas também aquilo que é um sacrifício ligado à carne. Como assim? Sexual, partindo do sacrifício sexual, usando dessa energia sagrada da criação, aonde isso está localizado nos homens, né? Ali nos seus órgãos, na altura dos seus órgãos reprodutivos, assim como da mulher, aonde é uma verdadeira usina de energia, aonde está localizado a base, aonde está a energia da criação, responsável não só quando bem usada para trazer uma vida em cima da terra, ter filhos, mas também com a potência, como a energia da criação, a potência de poder construir impérios, riquezas, né? Se obter coisas. Essa é a possibilidade que essa energia, ligado a esse ato sexual que vós conhece, é capaz de produzir. E temos muitos exemplos em cima da terra, até mesmo divulgados, que isso bem direcionado, sabendo o que se faz de uma forma correta, de uma forma através de um ato sagrado, através de uma consciência, através de fundamentos, através de conhecer essa energia e aprender a trabalhá-la, então a pessoa pode chegar a patamares altíssimos estando em cima da terra, mas sem se corromper, sem prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Agora, no caso desse moço, não, é o inverso, porque tanto ele utilizava as pessoas como uma espécie de oferenda para essa energia do caos, para essa energia, tá? Vamos dizer, obscura, vou usar esse termo obscuro. Isso está ligado profundamente às forças, como já foi dito anteriormente, lá das forças ocultas, como eu já havia passado como orientação, né? Vós já tinha ouvido a respeito dessa orientação das forças ocultas, envolvendo o quê? Grandes personalidades do meio artístico, e não só do meio artístico, porque isso está também no âmbito o quê? Político também. Também no âmbito da lei, juízes, promotores, né? Grandes pessoas envolvidas com a lei aqui na Terra. Sendo assim, né? Com toda essa condição, devido ao terem poder um alto volume, né? Uma quantidade de dinheiro muito grande, porque estamos falando a respeito de dinheiro, estamos falando de bilhões de cruzeiro, tá? Cada uma dessas pessoas envolvidas, tá? E veja, essa pessoa então agora ela está presa, ela está sendo investigada, esse artista famoso, ele tem ali acordos, ele tem esses pactos com essas forças, tá? Ocultas, que falamos lá na orientação passada, e também com essas demais pessoas. Ainda vai vir à tona, né, o que? Políticos importantes envolvidos, né, meios envolvidos à justiça aqui da Terra. Né? Por quê? Porque a coisa é muito simples, é muito óbvia. Não precisa ser uma entidade, não precisa ser eu ou o Marabô para poder dizer isso para vós. Uma pessoa sozinha, ele não consegue fazer determinadas coisas. Mesmo ele tendo a ajuda, tendo o suporte dessas forças, que são forças poderosas, essas forças ocultas,
Mesmo assim, precisa-se o quê? De apoio de outros seres humanos. Tá? Precisa sempre da assinatura de alguém não ter visto, de alguém ver alguma coisa ou fingir que não vê. Então, muitas pessoas compradas, muitas pessoas ameaçadas, pessoas coagidas, tanto para poder colaborar com ele, como também coagidas a respeito de se tornarem uma espécie de vítima. Outras pessoas também que hoje são famosas, que passaram por essa situação, por situações muitas das vezes humilhantes, muitas das vezes até a nível de escravidão, ligada a uma certa escravidão sexual, tá? De poder ser registrado em momentos íntimos, em atos sexuais, a poder ser dopados, né? Ali utilizado todo tipo de droga para poder fazer a pessoa poder estar entorpecido e daí poder estar ali, vamos dizer, em uma condição vulnerável, em uma condição de completa entrega por não ter forças, por estar, né, completamente ali sob efeito dessas drogas, que também drogas de toda a espécie, estamos falando, não estamos falando de uma coisa só, é muita coisa. E daí o que? A presença a respeito em determinadas comemorações, aonde nessas comemorações acontecia essa entrega, aonde esse moço, então, chama essas forças ocultas, né, que ele tem esses acordos, para poder o quê? Se alimentarem dessas energias, não só daquilo como falamos da vez anterior, daquilo que é essa condição sobre os dons ou os poderes psíquicos, tá? Mas também sobre essa condição da energia sexual que negativamente, daquela forma, vamos dizer uma forma pornográfica, porque esse talvez seja o termo que se enquadre melhor na situação, eles recolhem essas energias. Mas acontece o seguinte, acontece que não é só isso que era envolvido. Não, era envolvido também o tirar a vida de outras pessoas. Não só aquilo que sejam ali pessoas conhecidas, pessoas também do meio artístico dele próprio, tá? Mas também outras pessoas. Pessoas que desapareceram, pessoas que estavam em busca de oportunidade, pessoas que queriam se tornar cantores, pessoas que queriam se tornar atores, e devido à influência e à possibilidade que tinha em mãos esse moço, então as pessoas eram convidadas. Se tinha uma moça bonita, uma moça atraente, uma moça que tinha um potencial de chamar a atenção, então ela era convidada. Ou um moço, porque não é só mulheres, então homens e mulheres. Então era convidado para essa situação, a pessoas também de outros gêneros, para irem, tá? Para serem apresentados, para conhecer pessoas famosas, né? Que estariam ali nessa festa, nessa confraternização ou comemoração, porque teve de tudo um pouco, aquilo que está em evidência, que cada um de vós tem a oportunidade de ver, né, e de se assustar, entenda que isso é só a ponta da agulha. Porque existe sim ali envolvido também situações macabras, vou usar essa palavra, que é de fácil entendimento para cada um de vós. Então, situações macabras de determinadas ritualísticas com condições ali que é melhor que eu nem mencione. Mas de eu usar o termo macabro, vós já sabe muito bem daquilo que eu estou dizendo. Tá? De fazer certos procedimentos com seres humanos, tá? Para utilizar aquilo que são duas coisas. Primeira coisa, o poder do sangue. E depois a outra coisa é sob essa pressão,
sobre essa condição extrema de violência, de abuso, de medo, de terror, também extrair também da glândula pineal de cada uma dessas pessoas elementos ali para tornar-se uma espécie de droga potente para fazer com que as pessoas se potencializem sobre os aspectos de suas energias para continuarem cometendo tais atos. Então, veja que pessoas como ele são simplesmente, podemos usar, representante das trevas. Já falamos isso, inclusive lá, quando falamos dos arcontes, que os arcontes não são só seres que estão em uma condição dimensional. Não, existe arcontes encarnados, que são seres humanos, que então têm acordos com esses arcontes para poder ter vantagens aqui em cima da Terra. Tá? Então eles seguem as orientações desses arcontes e daí eles executam em cima da Terra. Esse moço é a mesma coisa, só que ele não está ligado com arcontes, não está ligado com Yahvé, não está ligado com os grandes das trevas. Eles estão ligados, ele e outros, porque não é só ele. Vai ter muitos desses que estão envolvidos na situação que vão falar que são vítimas, que foram lá por acaso, vão falar que estavam lá, né, que foram só para conhecer, porque receberam um convite de um caro amigo. Né? Mas veja, como pode alguém, pense essa situação, vai ser convidado por um amigo, por um caro amigo, um amigo influente, um amigo famoso, e daí chega então nessa confraternização e daí vai ver uma verdadeira estrage, uma verdadeira condição de loucura, de insanidade, em todos os sentidos, tanto naquilo que é a condição desmedida de alcoolismo, de beber, de estar ali, ter o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas, daquilo que é todo tipo de droga, conhecida ou desconhecida da maior parte das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm em posse, têm em condições de coisas que a maioria das pessoas não sabe que até exista. E não só isso, e também a condição de ter pessoas comuns, pessoas que não são famosas ainda, que não são conhecidas como eles são, que estão ali e de repente estão sendo abusados de todas as maneiras, vamos dizer, violentados sexualmente, vamos usar direto esse termo. Então, e vais ver tudo isso acontecendo, vais estar ali bebendo sua bebida, assistindo tudo isso. Assim como pessoas chegarem ou serem trazidas para dentro dessas, vou dizer, dessas orgias, pessoas desacordadas, pessoas lá que foram drogadas lá em algum lugar e daí foram trazidas até ali. E continuarão sendo drogadas, e daí, como eles têm um poderio financeiro muito grande, então, de ter ali médicos, de ter enfermeiros, para poder manter essas pessoas, né, livre da condição ali de poder morrer, né, mas fazendo o quê? Utilizando de meios da medicina para poder manter essas pessoas também ali em uma condição para que eles passem, né, horas ou dias sofrendo todo tipo de abuso, todos os tipos de abuso, físico e também emocional, psicológico, porque se trata não só de violência ligado ao sexo, abusos sexuais, mas também violências físicas, a pessoa apanhar, a pessoa ser humilhado ali, né? Preconceito, intolerância, tudo ali sendo descarregado por essas pessoas, tá? Em cima dessas pessoas essas outras pessoas que querem
um lugar, eles querem um espaço para que eles se tornem cantores, para que eles se tornem atores. Imagine vós daí vendo toda essa situação, vós vai ser de acordo? Vós vai ficar calado? Provavelmente vai. Por quê? Porque daí vós vai ver que esse seu caro amigo, ele é muito perigoso. Então existe sim aqueles que foram uma vez e não voltaram mais, mas também ficaram calados, por quê? Porque tem família e estamos falando de pessoas que têm ao seu lado políticos poderosos e importantes, juízes, promotores poderosos e importantes, que também participavam direto, mas de uma certa forma mais indiretamente, através dessas tecnologias, igual essa que vai estar me vendo. Então, muitas pessoas ligadas ao âmbito da política, pessoas muito conhecidas, e também juízes e promotores, então de longe, então eles assistiam essas transmissões, né? essas coisas que ocorriam, para o bel prazer deles. Tem muita coisa envolvida. Mas tem aqueles que vão dizer que só foram lá, mas não sabia que era aquilo, mas que estavam lá participando e vão querer o quê? Vão querer ficar de fora, porque não vão querer perder a condição de fama, de reconhecimento, de ganhar mais dinheiro, né? Mas vai vir bastante coisa à tona. Inclusive, né, isso serve para dizer para vós, lembra quando foi dito, quando dissemos lá que esses pilares estão sendo fincados aqui, nessa nação que vós se encontra? Pois bem, isso está sendo fincado aqui. E não pense que isso começou, lembra que falamos que não pense que isso começou só com a presença desse cantor estrangeiro, né, que esteve aqui recentemente nessa nação, né, que teve essa apresentação, melhor dizendo, né, que as pessoas aqui dessa nação estavam todas envolvidas por ele ser uma pessoa famosa, muito conhecida, que ele tinha vindo, né, fincar pilares aqui. Não só também a outra cantora, também famosa no mundo todo, que há meses atrás esteve fazendo as suas apresentações, né, vamos dizer, diabólicas aqui, as suas ritualísticas. Essa moça, ela esteve aqui fazendo as suas apresentações justamente quando estava acontecendo aquela condição, aquele desastre naquela região do Rio Grande do Sul. Então, para que vós possam se situar no tempo e saber de quem eu estou falando. Mas só que isso não é só de agora. Nessa nação aqui, isso também já acontece, porque saiba que existe, como é que se diz? Uma emissora, isso é o nome. Uma emissora muito, muito grande, muito famosa, que no qual, para a pessoa pertencer a ela, para ali estar fazendo ali os seus teatros, as suas filmagens cinematográficas, e dessas novelas, essas programações, apresentadores, essas pessoas, para entrarem lá, todos têm que passar por coisas semelhantes ao que esse moço promovia, né? Estava promovendo, esse que agora está preso. Então, ele veio fincar aqui sementes, por quê? Porque, vamos dizer, na linguagem aqui da terra, para vós entender, aquele lá, ele é um peixe muito grande, ele é bastante poderoso. Em vista daqui, os peixes daqui são menores, mas ele veio aqui para dar suporte para que ele também usufrua das coisas daqui, para que sejam levados lá. Inclusive artistas, cantores e cantoras, já falamos isso da vez passada, conhecidos de vós, muitos de vós têm seguido essas pessoas, estão de comum acordo com esse moço que foi preso. Inclusive, uma cantora que para vós ali é bastante famosa, uma moça que usa, né, usa pouca roupa,
que está envolvido com aqueles tipos de música que eu falo para vós que não é música coisa nenhuma, que é só barulho, certo? Ela também está envolvida com esse tipo de situação, certo? Agora, muito bem. Então, por isso que alertamos já a vós já da vez passada. Olhe, façam atenção porque está acontecendo isso. Através dessas pessoas muito famosas, então eles são portais aonde está acontecendo essas investidas poderosas, destruidoras, essas sim destruidoras da condição humana, que é justamente quem? Essas forças ocultas. Quem está aqui, né, me ouvindo falar a primeira vez, vá lá e veja a minha orientação a respeito das forças ocultas, que daí vocês vão entender do que eu estou falando, porque não vai caber eu falar aqui, senão a coisa se estende demais. Por quê? Porque já falamos disso anteriormente. E antes disso também, lá sobre o show daquela moça, como eu falei, que já esteve aqui, uma moça conhecida no mundo todo, né? Uma moça clara, né? De pele clara, de cabelo claro, que esteve aqui, né? Fazendo a sua ritualística, plantando sementes aqui também. Então, agora vamos a um segundo ponto. Sim, tem toda essa condição nefasta, essa condição terrível, essa condição repugnante, como é mencionado, como é dito em cima da terra, desses abusos, dessas violências, né, vou usar até o termo criminalidade, porque é disso que estamos falando, em termos de justiça da terra, mas em termos de situações ligadas à espiritualidade, também estamos falando de terríveis contravenções. Por quê? Porque se trata de utilizar das forças ocultas para se ter poder, para se calar a boca daqueles que são mais fracos, de se poder também chantagear ou ameaçar pessoas poderosas dentro dos seus desequilíbrios. Como assim? Vamos dizer que existia uma pessoa ali poderosa no âmbito, um juiz, por exemplo. Quando se é muito influente, quando se é muito conhecido, o que acontece? Acontece que a pessoa, dentro das suas próprias perversões, dos seus próprios desequilíbrios, enquanto uma pessoa comum, se ele comete os seus atos ilícitos longe dos olhos da sociedade, muitas das vezes longe dos olhos da própria família, ele consegue porque ele não é conhecido, então ele vai para um lugar ali ermo, um lugar onde ninguém o conhece, e ali ele apronta ali os seus desequilíbrios. Agora, uma pessoa famosa não, uma pessoa conhecida não. Então, o quê? Então, se é esse moço, então ele fazia com que tirassem fotos dessas pessoas em situações comprometedoras para a posição que eles se encontravam, para daí ameaçar o quê? Ou vós me ajuda, tem essa situação que eu estou envolvido, então eu quero estar fora dessa situação, eu não quero ser envolvido, eu quero que esse processo seja arquivado. Ou arquiva, ou eu vou, né, divulgar para o mundo todo esse seu desequilíbrio, essa sua perversão. Então assim ele foi conseguindo também aliados. Tanto alguns dessas pessoas importantes não foram coagidos, não. Eles foram por pertencer a essa condição, né, tenebrosa, ligado às forças ocultas, para o quê? Para essa condição de sacrifício. Mas como assim sacrifício? Não vão entender errado. Vamos dar um exemplo. As pessoas, muitas das vezes, vão nas suas religiões, certo? Muito bem. Então veja, muitas das pessoas, às vezes, chegam em uma igreja e daí eles são chamados do quê? São chamados de ovelhas. Aonde existe o quê? Um pastor. Que também vai ser a mesma condição de um padre, vai ser a mesma condição lá de um pai de santo, de um zelador, de um babalaorixá, né?
Então, por quê? Porque existe essa pessoa, que essa pessoa então ela está numa posição vista pelos outros como privilegiada, como acima delas, porque ele é um representante do sagrado, certo? As pessoas que estão ali, eles aceitam que eles são pecadores, que eles são nascidos do pecado, que eles estão cometendo muitos erros, ou seja, muitos pecados, e eles precisam se redimir desses pecados. Se a pessoa está ali e não tem um relacionamento, é devido à condição pecaminosa que ele está envolvida. Não é assim que acontece? Então existe esse rebanho. Mas você pode observar que lá atrás, por exemplo, quando existia lá no Antigo Testamento a situação ligada a Yahvé, a Jeová, da seguinte forma. Então ele exigia que fosse feito sacrifícios. Então se imolava, se sacrificava um animal, se erguia um altar de pedras e se derramava esse sangue em cima desse altar, junto com algumas ervas específicas, e daí então se ateava fogo como ali um agrado, uma oferenda a Yahvé. Então, existe muitas pessoas que estão dentro de religiões que vós que estão lá sentado nos bancos, que vós que não está lá no altar, vós está como o quê? Não está como o rebanho, como as ovelhas que precisam ser conduzidas pelo bom pastor? Quando eu estou usando pastor, não estou falando só da profissão pastor lá, aquele que está lá falando no púlpito. Estou falando do termo mesmo, de pastorear, porque eles não usam o termo de Jesus como sendo o bom pastor, aquele que conduz as ovelhas ao bom caminho, à proteção, né, a tudo mais. Pois é, então, assim como, sim, aí eu falo pastores de igreja, assim como padres, porque só muda o termo, a maneira de se falar, mas a condição é a mesma, né? Porque quem que está ouvindo o padre? Senão os fiéis, os seguidores. Então, seguidores não estão como a condição das ovelhas seguindo o pastor, né? A mesma coisa lá no terreiro de Umbanda, os médios estão seguindo quem? Não é o zelador? Não é o dirigente espiritual? Não é lá o pai ou mãe de santo, o babalorixá? Então está tudo na mesma situação. Claro, não estamos falando todos, porque senão as pessoas vão vir aqui dizer que estamos jogando todo mundo dentro de um saco, né? Não, mas a maior parte funciona dessa forma que eu estou falando aqui, explicando para vós. Então vós estão lá, vós não podem nada, mas o pastor, essa pessoa que está ali como esse representante desse sagrado, ele pode tudo. Vós sempre serão os errados. Eles não. Por que que isso acontece? Boa parte, não estou falando todos, porque quem conhece esse trabalho aqui sabe que a gente trabalha com seriedade, aqui estamos trazendo orientações da lei da justiça divina. Não estou aqui simplesmente para falar de fatos de Umbanda. Estamos aqui fazendo esse trabalho fora do âmbito de Umbanda, como guardiões da lei da justiça divina, apenas usando essa roupagem. Certo? Muito bem. Então sabem muito bem que sempre falamos, olha, tem sim pastores evangélicos, protestantes, que fazem o trabalho verdadeiro, legítimo. São bons pastores. Assim como padres, bons e excelentes padres, que fazem sim o seu trabalho de sacerdócio. Existe sim também bons pais e mães de santo, umbandistas, quimbandeiros, ou até babalorixás ligados ali à situação de candomblé. Mas isso é uma minoria, porque a maioria está ligado a essa condição sempre envolvendo sacrifício. Que tipo de sacrifício é o tranca-rua? Então tem essas ovelhas, vós que a maior parte das vezes se encontraram sentados nos bancos, né, de igrejas, de terreiros, né, de mosteiros, enfim, daquilo que for, que então tem essa pessoa que para ele ter uma boa vida,
ele faz um acordo com essas forças obscuras e oferecem vós como sacrifício, para que vós continue sofrendo, para que vós continue humilhados, para que vós continue aquebrantados. Por quê? Porque esses seres, essas forças, que daí nesse exemplo que eu estou dando, né, existe a presença das forças ocultas? Existe, mas daí também existe as situações de seres trevosos que também vão se alimentar das energias negativas de sofrimento, de frustração, de depressão, de ansiedade, né, de fragilidade, de frustração, de cada uma dessas pessoas que está ali, pela fé. Mas eles não sabem o que está acontecendo. E está na hora de vós começar a saber o que acontece. Na maior parte dos lugares. Repito, na maior parte. Não estou dizendo em todos. Por isso que, quando iniciamos esse trabalho, é para fazer com que vós tenha a possibilidade de despertar, de abrir os seus olhos, de ver com os seus próprios olhos. Porque a nossa condição aqui não é que vós tem que acreditar ou abaixar a cabeça para aquilo que estamos dizendo. Não, nós passamos orientações e vós vão procurar em constatar isso por si próprios. Porque o objetivo não é fazer vós estarem independente de nós, mas sim de dar a vós a autonomia que vos pertence, a liberdade que vós nunca deveria ter aberto mão dela. Porque existe sim forças e poderes que fazem com que cada um de vós esteja oprimido, limitado. Então, sobre esses aspectos, vós tem que fazer atenção e começar a abrir os seus olhos. Quando dizemos, olhe, comece a olhar para si mesmo. Quer falar com o Todo-Poderoso? Senta embaixo de uma árvore, vá numa praça, até mesmo deitado na sua cama, na sua intimidade. Olhe para dentro de si. É a maneira que vós tem de se comunicar com esse Pai. Façam atenção todos vós. Não caem em armadilhas. Vós vai entrar em algum lugar, vós vai, expor aquilo que é a sua vida, a sua condição. Façam atenção. Vós estão entregando a sua vida, a dos seus, a segurança e tudo mais, numa bandeja de prata na mão de vós sabe quem. Vós está conhecendo, vós conhece as pessoas, vós sabe o que tem no coração delas, porque nada disso está escrito na testa. Mas repito, isso que eu falei agora a respeito do sacrifício é uma maioria, é 80%, como já falamos da vez passada. E tem uma minoria de 20% que sim, esses estão fazendo um trabalho legítimo. E lutam para estar em pé, porque a batalha é grande contra essa obscuridade. A batalha é imensa. Só quem está nessa minoria sabe o quão empenhativo é. Então tem a situação desse moço, que daí, claro, com essas situações onde moças que querem ser cantoras, moças que querem ser atrizes, moços que querem ser cantores, moços que querem ser atrizes, que era o meio de influência, a porta de entrada, né? De chamada, de atração, a isca. Era essa a porta de entrada para a fama, para o poder, para ganhar muito dinheiro, para ser reconhecido, para ter a vida que pouca gente tem. Então, o que acontecia? Então, essas pessoas então passavam por todo esse tipo de condição e muito mais, porque tem condições, como eu falei, macabras, que eu não vou dizer aqui, porque não cabe ser dito aqui, mas que virão à tona. Não se preocupe que virão à tona. Então, existem muitas pessoas conhecidas e famosas que conseguiram escapar dessa situação para não acabarem, muitas das vezes, perdendo a vida. Tem pessoas que não queriam estar mais envolvidos com esse tipo de situação e também se afastaram. Tem uns, inclusive, que
são tidos como desencarnados, mas não estão, certo? Simplesmente fugiram, utilizaram a condição que tinha, organizaram tudo e no momento certo, então, eles promoveram essa situação e estão vivendo vidas comuns, longe de toda essa podridão. Mas que em algum momento foram, sim, também abusados, violentados, drogados, espancados, todo tipo de coisa. Agora, queria eu poder falar para vós, é porque aqui, como eu estou falando de forma aberta, e vós entendem isso, eu não posso falar a respeito dessas situações macabras. Mas vós bem pode fazer ideia, quando eu falo a respeito de utilizar o sangue do ser humano e mediante a tal condições de trauma e de medo, de pânico, de terror, também poder extrair essa condição, né, manifesta dessa glândula pineal, vós já podem fazer ideia do que se trata essas coisas macabras, né? Tanto em termos de alimentação, tanto em termos de oferendas. Me limito aqui porque vós vão ter uma ideia do que eu estou falando. Não posso falar isso de uma forma simplesmente assim escancarada aqui em aberto. Por quê? Porque existe uma regra, existe uma lei, né? E tem que se estar dentro desses parâmetros da lei, né? Então certas coisas, até mesmo por quê? Porque tem pessoas também, como a coisa é aberta, então às vezes pode ter pessoas ainda muito jovens que possam estar vendo essa situação e depois isso pode aterrorizá-los, certo? Mas são situações assim. Agora, onde está a lei e justiça divina? É como dissemos para vós. Quando vós começam a tomar providência de se abster, de se libertando dessa condição nefasta que te foi imposta até agora, de dogmas e doutrinas, que isso, dogmas e doutrinas, não está ligado só à religião, está ligado também a âmbitos sociais, políticos, de justiça, familiares. Não por culpa dos seus familiares, né? Não se trata de encontrar culpados, mas sim de encontrar o veneno. E nessa situação desse moço, veja que ele é o portal por onde tudo isso, essas coisas aconteceram, sim, mas ele está completamente ali, ele se tornou um próprio veneno. De tanto que ele está misturado, envolvido com esse veneno. Quando eu menciono veneno, para aqueles que não vão entender o que eu estou falando, eu estou falando sobre as condições, sobre as forças envolvidas para promover tais atos. Agora, temos a condição, claro, ligados à materialidade. Então temos essas pessoas com esse poder, com essa condição financeira muito grande, com influência e aliados políticos da lei e de todos os outros âmbitos do lado, aonde eles vivem um mundo que ninguém sabe, um mundo oculto, olha, veja, ligado às forças ocultas, um mundo oculto, aonde acontece coisas que as pessoas não sabem que está acontecendo, a não ser quem está envolvido, e quem está envolvido é ameaçado. Muitas desses cantores famosos que vais ver passaram por essa situação, porque estamos falando do quê? De décadas. E ele não foi o único. Antes dele, ainda tinham outros. Se essa investigação ela for levada a cabo, isso vai se estender a décadas e mais décadas para trás. Certo? Esse é simplesmente o mais recente. Então temos essa condição, onde existe. Agora, façam atenção porque essa parte eu considero a mais importante. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. Está acontecendo? Está acontecendo. Mas só está acontecendo porque tem pessoas que estão atrás do quê? Do dinheiro fácil. As pessoas querem. Existem sim aquela pessoa que nasceu, ele tem o amor pela música, ele desde pequeno ele é envolvido com a música, ele canta, ele tem dom, mas tem a maioria, vós não conseguem ver com os seus olhos
que tem pessoas que estão aí cantando, tem pessoas que estão fazendo alguma espécie de arte, se podemos chamar de arte, que vós olha e vós não vê o menor fundamento. A pessoa não tem voz para cantar, a pessoa não tem ritmo. Daí a pessoa utiliza do corpo, que daí as pessoas lá, principalmente homens, né? Então não vão se importar muito, porque eles estão vendo lá partes do corpo que interessa a eles, então eles não estão preocupados se a pessoa está cantando desafinado, se a pessoa está lá gritando ou repetindo a mesma palavra metade da música inteira. Tá? Então vós não consegue perceber como que é, vós nunca pararam para pensar como é que essa pessoa ela chegou até onde ela chegou de estar com essa condição. Porque por dom artístico que não é. Porque para quem é artista de verdade, quando ele olha, ele reconhece um. E para quem não é artista, também. Porque se vós ouve alguém que saiba cantar, que tenha o dom do canto, ou da melodia, ou sobre as artes cênicas, né? Como ser um bom ator, uma boa atriz, e de repente vós ver pessoas que são insonsas, que não têm sal, as pessoas que não têm ali qualidade nenhuma para estar fazendo o que estão fazendo, estão ganhando rios de dinheiro. Vós acham que é por quê? E isso também se aplica no meio que da espiritualidade, porque tem muita gente que anda com o pescoço pendurado de correntes de ouro, que anda até envergado, ganha rios de dinheiro, fazendo de pessoas como oferenda, sem as pessoas saberem, entregando a vida daquelas pessoas, daquelas famílias, a entidades obscuras. E em troca disso, fama, dinheiro, mais dinheiro a rodo. Tá? E com isso o quê? Ir integrando gradualmente até chegar no âmbito como esse moço aí. Tá? Que nem sabe quanto dinheiro tem. Então essa é a situação. Então vós tem que fazer muita atenção. Tá? Olhe, faça atenção a certas propostas. Vós que são moças, vós moços, tem uma oportunidade de vós ser cantor, muito bem, mas chegando lá, se a pessoa quer o quê? Quer te ter lá intimamente, quer levar vós lá em uma determinada festa, em um lugar ermo, não corram esse risco. Porque isso está em todas as partes. Isso que veio à tona agora. Então nós, aqui, não só eu, mas também outros, porque já falamos, existem incontáveis guardiões da lei da justiça divina. Então, vamos começar sim, mediante vós estão tomando as suas providências de poder se desvincular dessas forças obscuras, que seja ligado à religião ou seja ligado ao âmbito de sociedade. Então acontece o quê? Vós nos oferece a oportunidade de poder agir como tem que agir. Então a gente vai começar a trazer à tona não só essas situações, virão muito mais ligadas ao âmbito também da espiritualidade, ao âmbito da política, ao âmbito da ciência, ao âmbito da economia. Graças a vós que vai dando essa oportunidade para que nós possamos agir. Mas veja, esse moço, essa situação escandalosa, que vós está de olhos arregalados, entenda que é só a boca do formigueiro. Para quem conhece um formigueiro, se vós não conhece, faça uma pesquisa. Como é o formigueiro, né, abaixo da terra? Vós vai ver como tem um buraquinho assim, aonde as formigas entram e saem para fazer o trabalho delas. Mas embaixo da terra, fora dos seus olhos, existe um mundo enorme, né? Cavernas e mais cavernas,
obscuras, que vós não faz ideia a proporção de tamanho que é isso. E o nosso trabalho quando eu falo nosso trabalho, não é só trabalho tranca-ruas, não. Trabalho de guardiões da lei e da justiça divina. Então é começar a trazer essa cobrança a essas pessoas. Tá? E vós é que tem nos possibilitado também fazendo a parte de vós, que é estarem atentos, que é não estar mais ligados a essas situações, não cair mais nesses contos do vigário. Muito bem, então está aqui passado essa orientação, porque muito foi nos questionado a respeito disso, e isso cabia perfeitamente, porque está ligado com as orientações que passamos da vez anterior e da anterior ainda, né? Tem muita coisa que falamos a respeito da complexidade da condição que se encontra a humanidade nesse ponto, aonde estamos nos aproximando do final de um grande ciclo, que eu falo dessa maneira, mas para algumas pessoas é a tal da transição planetária, para outros é o apocalipse, para outros será como chamado o fim dos tempos. Então, como se está se encaminhando para isso, não é que isso vai acontecer amanhã ou semana que vem, certo? Mas como estamos findando esse grande ciclo, então todas as verdades vão vir à tona. Sobre muitos aspectos, certo? Pois muito bem, então está feito essas colocações, feito esses alertas, essas coisas também acontecem porque sim, existe aquela pessoa que realmente tem o dom e está lá de forma inocente, mas tem uma grande maioria que está lá por ganância. Porque quer ser a mulher mais atraente, quer ser a mulher mais famosa, a mulher mais rica, mas sem querer trabalhar para poder chegar ao âmbito que chegou, né? Quer ser favorecida, mesmo que vai lá, né? Por quê? Porque se uma pessoa vai em um lugar, não são todos que foram lá coagidos ou chegaram lá entorpecidos, drogados, sem nem saber aonde estão. Não, existe uma grande maioria que foi lá porque quer ser como a cantora tal, quer ser como o cantor tal, quer lá ser como o ator X ou como a atriz Y. Então, veja que a ganância, a vontade, o imediatismo também coloca a pessoa na boca do lobo, certo? Isso mesmo. Então, tem muitas dessas pessoas gananciosas, sim, e foram lá porque, olha, eu vou ser favorecido e daí eu vou rapidamente ficar famoso e daí eu vou ganhar rios de dinheiro. Alguns realmente passaram a ganhar rios de dinheiro, mas depois de passar todo tipo de humilhação, depois de se tornar escravos sexuais, onde existem registros, acredite, de pessoas que vós considera aí cantores famosos do mundo todo, em situações verdadeiramente lamentáveis para a condição humana. Tá? Verdadeiros escravos ali, fazendo e se submetendo a orgias e rituais de toda espécie. Tá? Então, é como vós mesmo dizem na terra, por que existe o ladrão? Se o ladrão não tivesse para quem vender, para quem repassar, dificilmente alguém roubaria alguma coisa, a não ser para ter para si próprio. E mesmo assim, daí a coisa seria ínfima, em vista daquilo que acontece. Agora, tem muito ladrão, por quê? Pessoa que rouba, porque tem gente que compra, comércios que compram. Então, veja, tem uma ilegalidade. Então, estamos falando sobre isso também. Só vem existindo isso por décadas, que não é só esse moço, como falamos. Antes dele, tinha outros por trás.
E não pense que esse moço é o peixe maior, é a ponta da pirâmide, porque não é. Tem pessoas mais poderosas acima deles. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.